Olá, meu nome é Alexandre Mapurunga, eu sou presidente da Abraça, Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas com Autismo. Hoje vamos falar sobre a evolução do paradigma de deficiência na sociedade, sobre a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e sua repercussão nos direitos das pessoas com autismo. Ao longo do tempo, e principalmente nas últimas décadas, nas últimas 5 décadas, a sociedade tem evoluído nos tipos de resposta que dá para a problemática e situação da deficiência. Desde da completa invisibilidade até as situações que passam pelos modelos caritativo, pelo modelo médico, o modelo social e, mais recentemente, para o modelo de direitos humanos, que representam as formas como a sociedade encaram e dão respostas, soluções para a situação da deficiência. O modelo caritativo, por exemplo, podemos imaginar para pessoas sem deficiência, olhando para as pessoas com deficiência e imaginando a seguinte situação: coitadinhos, né? Nós deveríamos ajudar essas pessoas se tivéssemos oportunidade, né? Então, a deficiência é entendida dessa maneira como uma tragédia pessoal. As pessoas com deficiência, elas são pessoas incapazes de cuidar de si mesmas, né? Elas são dignas de compaixão, de benevolência, né? As autoridades, as pessoas que se encarregam de lidar com a situação da deficiência são pessoas benevolentes, são pessoas que têm alguma coisa para oferecer, né? São pessoas que têm compaixão, né? A solução é coletar dinheiro, é dar ajuda, é fazer. Quem tem mais faz por quem tem menos, né? Então não existe uma relação de direitos, mas uma relação de compaixão. É uma situação melhor do que a invisibilidade, é uma situação melhor do que o esquecimento, mas ainda não é uma situação que existe direitos e dever. Uma evolução disso veio também com um modelo médico, né? Aí você vê, por exemplo, na ilustração, né, pessoas sem deficiência olhando de cima para baixo para pessoas com deficiência, dizendo: coitados, nós devemos consertá-los para que eles possam participar. Então a ideia é que, para que a pessoa com deficiência possa participar e usufruir dos direitos que elas têm na sociedade, primeiro elas precisam ser consertadas e atingir um nível de normalidade, né? Então a deficiência, a situação de deficiência é entendida como uma questão biológica, como uma questão médica, uma patologia, algo que não é normal e que precisa ser consertado. A pessoa com deficiência é alguém que tem algo errado, né? Está sendo esperado uma série de pessoas, um padrão normal na sociedade. Você espera um filho que é normal, as pessoas são normais e caminham, e de repente acontece algo que interrompe essa normalidade, que precisa ser tratado por um médico ou alguém da área médica, né? A pessoa com deficiência é alguém que é incapaz de funcionar da maneira que é esperado, e por isso ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser reabilitada para atingir esse nível normal de funcionalidade. Então, as autoridades, as pessoas que são responsáveis para lidar com essa situação de deficiência, no caso, são os médicos, são as autoridades médicas. E a solução no paradigma médico é eliminar a deficiência pela cura, ou pelo tratamento, ou pela reabilitação, para que a pessoa atinja o máximo de normalidade possível para poder, então, acessar os seus direitos, né? E a partir da década de 70, começou o grupo de pessoas com deficiência que começava a atingir o nível de participação social, começou a inverter o olhar, né? Epa,
né? As pessoas com deficiência existem, elas participam da sociedade, mas não tem nada de errado com as pessoas com deficiência. O que está errado nessa sociedade é a maneira como ela se organiza, que não permite a participação de todos. O que está errado são as barreiras, né? O que está errado é a barreira no transporte público, é a falta de acessibilidade, nas escolas, que não são inclusivas e que não permite que todo mundo entre nelas, é a falta de acessibilidade na comunicação, é a falta de acessibilidade atitudinal que existe como todos. Então, era como se a humanidade fosse diversa, incluísse pessoas com e sem deficiência, mas o mundo, a sociedade era construída apenas para quem não tivesse deficiência. Então, a solução é eliminar as barreiras para quem tem deficiência, que são impostas na sociedade. Então, esse modelo social que foi construído a partir do movimento de pessoas com deficiência diz, olha, a deficiência é causada pelos ambientes físicos, né? E por espaços que não permitem a participação de todos, né? A pessoa com deficiência é uma pessoa com diferenças dentro de uma população diversa. E aí, quem são as autoridades nesse caso são as próprias pessoas com deficiência que têm que participar, junto com as pessoas sem deficiência, da solução, da eliminação das barreiras para a construção de uma sociedade acessível para todos, né? E aí a palavra-chave é acessibilidade no caso, né? E os responsáveis por essa solução são a sociedade, o Estado, e a solução no caso não é mais eliminar a deficiência, mas eliminar as barreiras. Esse é o que caracteriza o modelo social sobre deficiência. Eliminar as barreiras, adaptar os ambientes físicos e sociais para a participação de todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência. E aí, a gente tem o modelo caritativo e o modelo médico, que tratam o problema da deficiência como um problema da pessoa. E o modelo social, que trata a questão da deficiência como um problema social, né? E a gente pode notar que isso pode ser um exercício que podemos aplicar a tudo, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma charge do Ricardo Ferraz, de uma pessoa querendo votar, né? E aí tem uma barreira que é uma escada que impede ele de acessar a urna de votação. E aí alguém pode olhar pelo modelo modelo caritativo, pode dizer, coitado, não pode votar porque é deficiente. Ou então, pelo modelo social, a gente pode dizer, que absurdo, não pode votar porque tem uma escada, tem uma barreira que impede ele de votar. E aí a pessoa que está lá votando, ei, quer que eu dê uma votadinha por você? Então isso exemplifica muito e nós podemos aplicar isso a várias situações. Por exemplo, coitado, não pode pegar ônibus porque é deficiente. Ou que absurdo, né? Que absurdo, não pode acessar o transporte público porque ele não é acessível. Ou coitado, não pode ir para a escola porque é deficiente, é autista. Ou que absurdo, essa escola não é inclusiva. Então a gente pode aplicar esses modelos, a gente pode colocar no nosso olhar e aplicar a diversas situações de exclusão da pessoa com deficiência. A gente pode botar a culpa na pessoa ou a gente pode botar a culpa nas barreiras sociais e atitudinais que são impostas para quem vive uma situação de deficiência, né? A partir do advento dos direitos humanos e da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, nós tivemos o surgimento do modelo de direitos humanos, que vai um pouco além da questão da situação da acessibilidade, que diz que todas as pessoas têm os mesmos direitos, né? Nós, pessoas com e sem deficiência, fazemos parte da mesma sociedade, temos os mesmos direitos, né, e os mesmos deveres. E aí fala de participação igual, abaixa a discriminação e entende a complexidade, né? Tem o sistema ONU,
as leis, as políticas e as práticas para construir uma sociedade cada vez mais inclusiva e cada vez onde caibam todos, né? Entendendo que a pessoa com deficiência faz parte dessa diversidade, faz parte desse tecido humano que compõe a diversidade. Então, a abordagem baseada nos direitos humanos, a deficiência é parte da diversidade humana, parte da cultura humana. A pessoa com deficiência é uma pessoa com diferenças e que gozam dos mesmos direitos que as outras pessoas. Então, dentro do âmbito das respostas que já foram criadas para a solução da problemática trazida pela questão da pessoa, da deficiência, nós temos desde a invisibilidade, um modelo caritativo, o modelo médico, que tratam a questão da deficiência como um problema individual, temos o modelo social e o modelo de direitos humanos, que tratam a questão como um problema social. E como parte da diversidade humana. E é no modelo social e no modelo de direitos humanos no que se baseia a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É a partir desses paradigmas que se baseia a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi ratificada pelo Brasil em 2008 e foi confirmada em 2009 a sua ratificação, com status de emenda constitucional. Isso quer dizer que a Convenção ela tem o mesmo valor que a nossa Constituição e que todas as leis, decretos, medidas provisórias, portarias, todo o nosso ordenamento jurídico, ela deve estar em harmonia e ela está submetido ao que está na Convenção. Inclusive, o Estado brasileiro ele se comprometeu com o Sistema Internacional de Direitos Humanos a harmonizar toda a sua legislação com o que está na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E o que diz a Convenção a respeito da deficiência, qual a definição de deficiência que traz a Convenção. Ela não traz uma definição muito fechada, mas ela faz uma mudança de paradigma no olhar, como a gente já pôde falar anteriormente. Ela diz que a deficiência é um conceito em evolução que resulta da interação de fatores entre a pessoa com deficiência e as barreiras ambientais e comportamentais que impedem a plena e efetiva participação na sociedade em condição de igualdade com as demais pessoas. Então, os fatores pessoais interagem com fatores ambientais que impedem a participação em condições de igualdade. Ou seja, a pessoa tem ela pode enxergar ou não enxergar, ela ser cega, ela pode andar com as pernas ou andar com cadeira de rodas, ela pode ser autista ou ter uma deficiência intelectual ou não. E isso vai interagir com as barreiras que existem na sociedade ou com os apoios que existem na sociedade, que vai permitir, de uma forma ou de outra, que ela tenha oportunidades de se desenvolver, de participar ou não em igualdade de condições com os demais. A Convenção, ela ainda fala que as pessoas com deficiência incluem aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela traz princípios e ela se baseou nos princípios dos direitos humanos, né? E alguns princípios como dignidade, autonomia, não discriminação e igualdade, respeito pela diferença, participação, inclusão, acessibilidade, né? E também igualdade entre homem e mulher e respeito pela capacidade das crianças e pelo desenvolvimento das crianças.
com deficiência. Dignidade, por exemplo, refere-se ao valor inerente que cada pessoa tem. Os direitos humanos visam a proteção e a promoção do respeito de todas as pessoas. Todos devem se sentir respeitados em sua comunidade e na sociedade, bem como nas suas vidas diárias, né? O próprio direitos humanos existem para promover e garantir o respeito à dignidade humana. Autonomia é o direito de cada pessoa fazer as suas escolhas de maneira independente ou apoiada. Autonomia significa que a pessoa é colocada no centro das suas decisões e das decisões que as afetam. Igualdade e não discriminação são direitos garantidos para todos. Discriminação ocorre quando são negados direitos com base na deficiência, raça, religião, orientação sexual, né? Discriminação acontece também quando um grupo é favorecido em detrimento de outro. Por exemplo, se um grupo tem direito à escola regular e outro não. Se um grupo é encaminhado um serviço de saúde de qualidade e outros não. Se leis, políticas e práticas resultam em omissões que acabam negando o exercício dos direitos da pessoa com deficiência, isso é uma forma grave de discriminação. Respeito pela diferença envolve reconhecer que as pessoas com deficiência fazem parte da diversidade humana. A diferença não é uma razão para negar direitos, né? E acomodar a diferença, a diferença não é uma responsabilidade da pessoa, mas da comunidade em que ela está inserida. A responsabilidade de mudar não recai do indivíduo, mas em todos. O governo, a sociedade, a comunidade é que devem encontrar maneiras de integrar a diferença representada pela deficiência. Mas o que tudo isso tem a ver com os direitos das pessoas com autismo, né? Os movimentos internacionais de defesa dos direitos da pessoa com autismo, de defesa da inclusão, participaram da construção da Convenção desde o seu início, né? No Brasil, a Lei 12.764 e o decreto que a regulamentam foram feitos reconhecendo que a pessoa autista era pessoa com deficiência e com isso, como já foi explicado anteriormente, eles devem estar em harmonia com a Convenção, sendo formas de implementá-lo. E a Convenção, nesse sentido, traz uma série de outros artigos que nós convidamos todos a conhecer a partir de agora. Eu agradeço e até a próxima.